som. Amém? Olha um pouco mais à frente. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tem um propósito, irmãos, que eu quero conversar algo sério com vocês hoje. E eu preciso estar um pouco mais estático. Preciso correr, inclusive. Vocês acharam aí Romanos 11, 33 ao 36? Nós iremos hoje refletir um pouquinho sobre este texto que o Senhor tem falado esses dias ao meu coração, e eu quero aproveitar este momento e compartilhar com vocês. E se eu fosse dar um tema, como eu dei um tema, um título para essa pregação, o título é Inexplicavelmente Deus. Amém? Inexplicavelmente Deus. Romanos 11, do 33 em diante, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Amém? Irmãos, nós estamos diante de um texto do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele na sua carta aos Romanos, ele tem um propósito de anunciar aos irmãos de Roma a boa notícia da salvação. Tanto é que para alguns, a carta de Paulo aos Romanos é considerado o evangelho de Paulo. Nós temos o evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo o evangelho de João. E para alguns estudiosos, eles olham para a carta aos Romanos e dizem: Romanos é o evangelho que Paulo não escreveu. Então, dentro da sua carta, dentro deste compilado que Paulo escreve aos irmãos de Roma, ele tem o objetivo de anunciar a salvação dentro de um império chamado romano, que era um império em que havia uma igreja, e esta igreja precisava entender melhor acerca da salvação. Por isso, Paulo, na sua trajetória, ele tem o objetivo de chegar até Roma. Paulo, ele quer chegar à capital do império, onde já havia uma igreja cristã. Dali, Paulo, ele tinha um outro objetivo, de chegar até a Espanha. E esperava que os cristãos de Roma o auxiliassem nesta viagem. Então, Paulo, ele chega, ele tem o objetivo de pregar o evangelho em Roma, mas também ele pretende chegar até a Espanha, o que não acontece. Porém, dentro deste contexto, ao estar diante desta realidade, Paulo descobre que os irmãos não estavam compreendendo ao certo, corretamente, a mensagem do evangelho. Então, Paulo, ele começa a trabalhar justamente a mensagem do evangelho para os irmãos de Roma. E alguns dividem a carta em duas partes. Eu costumo olhar as cartas paulinas em, no mínimo, 3. Que a primeira parte é a saudação, onde Paulo ali faz sempre a sua apresentação completa, e depois de saudar os seus leitores e falar do seu grande desejo em conhecê-los pessoalmente, Paulo então começa a anunciar doutrinas básicas do evangelho. Paulo então ele fala que o evangelho é o poder de Deus,
capítulo 1, versos 16 e 17, ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que aceitam o Evangelho. E ele diz que o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, mas também ele mostra como que nós aceitamos essa mensagem do Evangelho, por meio da fé, do começo ao fim. Pulando para a terceira parte, eu não falei da segunda, a terceira parte desta carta, ela tem como objetivo mostrar como os cristãos devem se tratar uns aos outros, quais são os deveres dos cristãos para com as autoridades. A terceira parte da carta, ela compreende do capítulo 12, do verso 1, e vai até o 15 e 13. Então é o final da carta. Então, esta carta, no final dela, Paulo mostra como os cristãos devem tratar uns aos outros, os deveres para com as autoridades, e a carta termina com uma série de saudações, que é coisa natural de Paulo, terminar com algumas recomendações, algumas saudações, e ele faz então um louvor ao Senhor. E o miolo da carta de Paulo, que compreende do 1,18 até o 11,36, que é a segunda parte, Paulo apresenta, então, neste momento, um relato completo do Evangelho. Vai dar tempo. Romanos 5, 12 e 14, Paulo vai dizer assim, e você vai correr comigo um pouquinho pela Bíblia aí. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Paulo está dizendo, há um problema. Adão pecou. Há um problema. A partir do pecado de Adão, todos os homens que vieram tornam-se participantes do pecado de Adão. Então Paulo está dizendo, não há condição após Adão de um homem buscar ao Senhor, porque o seu declínio, a sua vontade, ela é uma vontade corrompida. Ainda que não tão corrompida como poderia ser, porque nós temos a ação do poder de Deus no mundo, mas o homem é corrompido. E aí Paulo começa então a apresentar as consequências desta queda, as consequências do pecado de Adão. Ou seja, a depravação total do homem. Romanos 1. Eu acho que essa parte, se for subir, não vai subir, mas eu vou ler. É o Evangelho, eu não vou mudar isso. Romanos 1. Paulo começa a fazer uma descrição. Nós vamos ler Romanos 1, do 24 ao 32. Depois nós iremos pular do 3 para o Romanos 3, do 9 ao 18. E depois nós iremos ler Romanos 7, 15 ao 24. Pastor, mas por que tanto texto? Vocês precisam entender uma realidade cruel. Romanos, capítulo 1, 24, diz: é por isso que Deus os entregou às impurezas sexuais, ao desejo ardente do seu coração, porque eles substituíram a glória de Deus. No verso 23 ele vai dizer, eles substituíram a glória de Deus, fazendo para si imagens, semelhanças ao homem corruptível. Ele fala, olha, os homens se corromperam, e começaram a produzir para eles mesmos imagens substituindo a glória de Deus para objetos, substituindo a glória de Deus, em vez de dar glória ao Senhor, começa agora a dar glória aos animais. E aí o Evangelho, Paulo está dizendo, por isso, por conta dessas pessoas, por conta disso, Deus os entregou quem? Os homens imorais, ao desejo ardente dos seus corações para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Paulo está dizendo, irmãos,
Esta é a consequência, depravação total. Nós queremos nos apegar a coisas físicas. E Paulo está dizendo, os homens então começam a converter a verdade do Senhor em mentira, e começam a se distanciar, é isto que o homem faz desde a queda. Se eu for dar exemplo a vocês, todos os homens da Bíblia pecaram contra o Senhor. E aí ele vai dizer, 26, por isso Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à sua natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Paulo está dizendo, a dureza do coração do homem, a maldade e depravação total do homem é tamanha que Deus os entregou às suas paixões, para sim fazerem as maldades que eles querem. E aqui, era uma atitude em Roma comum, homem com homem, mulher com mulher, era normal em Roma, e Paulo está condenando isso, fala, olha, isto é consequência do pecado, isto é consequência da ação da queda do homem, porque não é assim desde o princípio, não é assim desde o começo, macho e fêmea os criou, só que nós precisamos entender que nós condenamos a prática, porque a Bíblia condena a prática. Nós não condenamos as pessoas, mas nós queremos que o Evangelho as alcance, para que elas se rendam ao poder de Deus e a vida delas possam ser transformadas. Romanos 3, 9 e 18. Não é somente as pessoas que têm dúvidas da sua homossexualidade, a qual Deus condena a sua atitude. Se arrepender, alcançará a misericórdia. Olha o que o Senhor vai dizer sobre os demais, nós todos, que essa é a nossa condição. E então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. A queda. E para terminar essa parte da depravação do homem, vocês estão entendendo como que nós somos bonzinhos, né? Vocês estão entendendo como que nós somos? Aqui Paulo está falando da raça humana. Paulo está falando aqui da raça humana. Esta é a nossa condição. Romanos 7, 15 a 24. Paulo, ele vai dizer assim, tentando entender a sua condição, Paulo vai exclamar, não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. Paulo, e se faço o que não quero, concordo que a lei
que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Paulo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer bem está em mim, mas não realizá-lo. Ele fala, eu até quero fazer o bem, mas eu não consigo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Deste modo descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, ele vai dizer, no que diz respeito à minha vida interior, no que diz respeito à minha espiritualidade, tenho prazer na lei de Deus. Não é assim? Você quer buscar ao Senhor. Você quer se render ao Senhor. Você quer estar diante dos pés do Senhor. Mas Paulo vai dizer, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quero fazer o bem e não consigo. Eu sei que devo fazer o bem e não faço. O homem interior entende que eu preciso buscar a Deus, mas este corpo, ele me empurra para eu fazer coisas que desagradam ao Senhor. Isto é nossa condição. Só que o pecado não teve só essa consequência. Romanos 8, 19 diz assim, a criação inteira, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação do Filho de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção e a redenção do nosso corpo. A criação aí está sofrendo. A criação sofre por conta do pecado de Adão. E o texto, Paulo vai dizer, a consequência é essa. O desastre é total. Só que, isto é uma carta de boas novas. É o evangelho, como alguns dizem, de Paulo. E o que quer dizer evangelho, se não boas notícias? Então Paulo começa agora, ele dentro da carta, ele apresenta toda essa desgraceira que aconteceu. Ou seja, ele coloca a gente na condição de assim, você não é bonzinho. Você não é merecedor. Você não é melhor do que ninguém. Você é um pecador, miserável, desgraçado, como ele diz, miserável homem que sou. Pastor, esta palavra é muito... Você sabe o que é desgraçado? É pesada, né? Não é? É uma pessoa desprovida da graça. Mas é isso que o texto diz. Eu não posso mudar. Mas o evangelho é as boas novas da salvação. Então, Paulo vai dizer em Romanos 5, 6 ao 8, 5, do 6 ao 8, que... Ora, tenho uma boa notícia para vocês. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu tenho as boas novas que vão trazer esperança a vocês. Nenhum de nós presta. Nenhum de nós temos condição alguma, tem algum valor. Nenhum de nós somos bonzinhos. Nenhum de nós merecemos a caridade, o amor, a benignidade, um olhar de afeto de ninguém.
Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Boas novas de salvação. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Ele diz, olha, dificilmente alguém vai morrer por um justo. Amém? Quem se daria pela vida de alguém aí? Quem morreria por alguém? Pensa no seu melhor amigo. Pensa aí na pessoa mais legal que você conhece. Você morreria por ele? Pense no seu amigo. O cara mais bacana que já passou, a pessoa mais legal que já passou na tua vida, aquela sua amiga que está com você em todo tempo, em toda hora, aquela pessoa que sempre está do teu lado, pensa nela aí, você morreria por ela? Eu não duvido de criança não, gente. Não para as crianças têm tempo da inocência ainda, elas precisam ser consideradas isso. Mas você, homem, mulher, adulto, que tem consciência do que eu estou lhe perguntando, você morreria por alguém? Esta pessoa sendo legal, bacana, gente fina com você, você morreria? Difícil, né? Aí Paulo vai dizer, dificilmente alguém morreria por um justo, por alguém legal. Mas, talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Ele não desconsidera a possibilidade de alguém morrer por alguém que é legal. Por alguém dar a sua vida por alguém que é bacana. Ele não desconsidera que há essa possibilidade. Mesmo entre nós homens. Agora eu pergunto para você. Faça a pergunta. Pensa na pessoa mais insuportável que já passou na tua vida. Fora irmãos. Esquece irmãos. Irmãos é coisa de Deus. É manifestação da graça de Deus ao quadrado. Irmãos. Pensa nessa pessoa. Sabe aquela pessoa mau caráter? Sabe aquela pessoa desprovida de qualquer coisa boa? Aquela pessoa que não vê, lá no teu serviço, não vê a hora de passar-lhe a rasteira, puxar o teu tapete, fazer fofoca de você, te queimar com o seu patrão, com o seu líder lá no serviço. Já pensou nessa pessoa? Você morreria por ela? Você colocaria ela na linha de frente. Não, é verdade. O que você iria fazer? Não, o primeiro tiro vai nela. Que ela morra primeiro. Essa miserável. Essa praga. Essa miséria. Não é? Você morreria, Bruno, por alguém que, mano, cara, tipo, bagunçou com a sua vida? Você morreria, Gabriel, por alguém que te traiu? Por alguém que te apunhalou pelas costas? Por alguém que te maltratou? Você morreria, Sandra, por alguém que na hora que você mais precisou, disse que estava contigo, e na hora que você mais precisou, virou as costas para você, te traiu, deixando você de mal a pior? Não somente te traiu, deixando de mal a pior, mas fez questão de espalhar para todo mundo que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Você morreria, Glete? Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. É isso aí. Você é essa pessoa que falou mal. Você é a pessoa que apunhalou pelas costas. Você é a pessoa que puxou o tapete. Você é a pessoa que fez fofoca.
Eu e você somos a pessoa que espalhou más notícias sou eu e você. Mas o Evangelho diz que Deus provou o seu amor por nós, ao ter Cristo morrido quando ainda éramos pecadores. Graça, meu irmão, não é só um favor imerecido. Graça é favor imerecido àqueles que nos maltrataram, aqueles que viraram as costas para nós, aqueles que no momento apropriado nos abandonaram. Isso é graça. E Paulo então está diante deste evangelho. Tem alguns textos mais aqui, mas eu vou correr. Então, irmãos, passei a primeira folha, tem 9 ainda aqui, tá, irmãos? Mas eu prometo que vai ser mais rápido. É só a introdução que é um pouco mais demorada. Isso é só a introdução, tá? Não, ainda não, calma aí. Deixa eu ver. É isso aí. Então, meus irmãos, o que nós entendemos? Que na segunda parte da carta do apóstolo Paulo, ele mostra que tanto judeus como não judeus precisam da salvação. Que todos nós pecamos e estamos afastados de Deus. E aí depois Paulo mostra como Deus, com seu grande amor, salva aqueles que creem em Jesus, e as quais, libertadas do poder do pecado, agora têm uma nova vida em Cristo. Numa das mais bonitas passagens, escrita por Paulo, capítulo 8, ele descreve como vive a pessoa que é governada pelo Espírito. Ele vai dizer, vou ler rapidinho com vocês, só esse versículozinho para nós. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então ele vai dizer, e é dentro deste arcabouço de boas novas, de condição humana, de condição precária nossa, que Paulo, ele, agora, no capítulo 11, versos 33 ao 36, ele apresenta a nós o que nós chamamos na teologia de doxologia. O que é a doxologia? É uma expressão máxima de louvor, de honra e de glórias a Deus. Então, Paulo agora nós estamos diante de um texto em que Paulo olha para todo este panorama que eu vos apresentei, e ele se rende, com algumas expressões, que eu quero compartilhar com vocês. A primeira expressão que Paulo ele usa, diante desta magnífica história que eu acabei de contar a vocês, do declínio da raça humana, do plano de salvação, de como o Senhor é bom, tanto para com os judeus, quanto para os não judeus. Paulo então ele está diante de uma cena, e eu imagino que Paulo ele pega o seu escrito, e ele olha para aquilo que ele escreveu, e ele mesmo não se contenta. Ele pega o seu escrito, no capítulo 11, 32, ele diz, porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Ele diz, isso é grande demais. Isso é profundo demais. Isso é extremamente, é mais ou menos assim, é inexplicavelmente Deus. O Pink, que é um pastor americano, ele vai dizer assim, a doutrina da soberania de Deus atribui a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a glória que lhe é devida, colocando a criatura no correto lugar diante de Deus. Qual que é o nosso correto lugar diante de Deus? Qual é? O pó. Irmãos, eu não vim aqui a massagear o seu ego. Eu vim aqui apresentar o Evangelho. Eu não vim aqui dizer que você é bom.
Eu não vim aqui dizer para você que você é a última Coca-Cola do deserto, que Deus, Ele morreu porque você está no centro do coração dEle. Porque eu não vim aqui dizer que você é o ponto fraco de Deus. Eu vim aqui dizer que você é totalmente dependente de Deus. Ele é soberano. E eu e você, nós temos que simplesmente entender que somos pó diante dEle. E aí Paulo, ele começa então, ele entende tudo isso e ele diz, Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele se coloca, ele fica abismado, como um Deus tão poderoso, como um Deus pôde me amar de uma forma tão grande assim. Olhe para dentro de você e faça essa pergunta. É isso que Paulo está fazendo. Ele olha para ele e diz, eu me rendo. Ó profundidade da riqueza. E profundidade, irmão, aqui eu quero fazer uma exposição desse texto, rapidamente com vocês, palavra por palavra, de uma forma um pouquinho diferente. Profundidade na Bíblia, ele está querendo dizer que existe uma relação abismal entre nós e a soberania de Deus. Por isso que ele diz, ó profundidade. A palavra profundidade é aplicada nas Escrituras a qualquer coisa vasta e incompreensível. Como podemos compreender o amor de Deus para conosco? Então Paulo está diante da cena em que ele está falando do plano de salvação, e ele diz, ó, como isso é profundo! Ó, como é um abismo que existe entre o amor de Deus e a minha condição, entre a graça de Deus e aquilo que eu sou, entre a bondade de Deus e aquilo que eu faço. É extremamente absurdo. É incompreensível. Ó profundidade. Deus é profundo demais, irmãos. Paulo, ele traz essa realidade. E é bom a gente lembrar de quem que nós estamos falando. Quem era Paulo, irmãos? Paulo, judeu, nascido em Tarso da Cilícia, criado nessa cidade, foi instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de seus antepassados, em Atos 22:3 diz. Ele era verdadeiro hebreu, ele mesmo disse, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3:4-6. Paulo era um homem totalmente capacitado para compreender coisas extravagantes, incompreensíveis. Só que quando ele olha para esse amor, ele diz, não, sou incapaz. Todo o conhecimento que eu adquiri em toda a minha vida, quando eu me coloco diante do amor de Deus, eu digo, ó profundidade! Como isto é profundo, como isto cria um abismo entre eu e Deus, eu não consigo compreender, a minha mente não alcança. É Paulo, não é o Otoniel Monteiro Cavalcante falando isso, com a mente ilimitada que ele tem, é o apóstolo Paulo, o maior expoente do Evangelho depois de Cristo. E aí, diante desse entendimento que Paulo tem, eu faço uma pergunta. Se Paulo, com todo aquele conhecimento que ele tem, com toda a sua bagagem, ele compreende a sua limitação,
por estar diante de algo tão profundo, eu faço uma pergunta à igreja. Qual a razão de nós hoje ficarmos questionando a forma e a maneira de Deus agir? Paulo se rende, diz, isso é muito profundo, eu não tenho como questionar. E por que você e eu queremos questionar? Porque agimos como se Deus tivesse a obrigação de nos dar satisfação do que está acontecendo. Eu quero uma resposta a Deus. Quem é você na fila do pão, meu irmão? Não, eu não aceito. Tem igrejas por aí que ensinam isso. Se revolte contra a situação, não aceite a situação que está na tua casa, na tua família. Meu irmão, nós temos que orar. Este é o nosso papel. Mas os propósitos e desígnios que o Senhor tem para nós passarmos, nós temos que nos render e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Por que então nós não fazemos só como Paulo fez, se render à soberania de Deus? Você já percebeu que nós queremos respostas para tudo? Tem alguns versículos aqui que falam sobre a soberania, mas eu vou deixar para outro momento, para outro dia. Outro termo que Paulo vai utilizar aqui, ele diz: ó profundidade das riquezas. C.S. Lewis disse assim: alguma das maiores misericórdias de Deus na minha vida foram os seus nãos. Repito, C.S. Lewis disse: alguma das maiores misericórdias de Deus na minha vida foram os seus nãos. Não vou curar. Ele falou isso para Paulo, inclusive. Senhor, o espinho na minha carne, a minha graça te basta, meu camarada, fica de boa na tua. Tradução Niel, tá? Essa fica de boa na tua é tradução, NTN, nova tradução do Niel. Porque nós não entendemos o não do Senhor. E aqui as riquezas que do Senhor, elas são imensuráveis. A palavra aqui lá no grego é ploutos, que traduzida para nós como riquezas, denota abundantes bênçãos e misericórdias que foram conferidas às pessoas pecadoras pelo Evangelho. Estes eram vastos e maravilhosos: o perdão do pecado, vejam só que coisa louca, a expiação, a esperança do céu, a paz do Evangelho, tudo concedido aos pecadores, aos pobres, aos miseráveis, aos moribundos. Tudo isso revela a grande misericórdia e rica graça de Deus. Só que nós não nos conformamos com isso. Nós queremos sempre mais. Nós exigimos do Senhor sempre mais. Nós não queremos o Evangelho que diz: no mundo tereis aflições. Não, nós queremos do Evangelho só a parte boa. Estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Mas o passar pela tribulação nós não queremos. Nós queremos um Evangelho que se adeque a minha, e se Deus não me respondeu, eu faço biquinho. Se Deus não me responde, não faz como eu quero, Ele não me ouve, Ele se esqueceu de mim, Ele me abandonou. E C.S. Lewis, quando ele diz essa frase que eu acabei de ler para vocês, foi quando ele perde a esposa dele. E ele tinha orado para que a esposa dele ficasse curada, e Deus não curou. E ela faleceu. E ele diz essa frase: foi os momentos em que eu mais entendi a misericórdia de Deus para a minha vida, foi quando ele disse os nãos para mim. É difícil ouvir o não de Deus, não é? Mas as misericórdias dele são ricas. As bênçãos deles nos produzem em nós riquezas. Mas o problema é que nós, quando pensamos em riquezas, nós pensamos em dinheiro, bens materiais.
E o Evangelho, ele está aqui dizendo para mim e para você que essas riquezas não são aquilo que os nossos olhos veem nesta terra, mas a nossa riqueza está em Cristo Jesus, naquilo que Ele prometeu a nós, que um dia nós estaríamos com Ele nos céus. Mas isso não anima a igreja. Outro termo que ele usa aqui, quão profunda é a riqueza do Senhor, as misericórdias, as bênçãos do Senhor, aquilo que Ele fez no mundo, tudo aquilo que Ele fez para salvar você. Aí ele vai dizer, outra coisa que me causa espanto, é a sabedoria de Deus. Da sabedoria de Deus, aqui da sabedoria do termo Sofia, que quer dizer que é os melhores meios para alcançar os melhores fins. O fim ou desígnio de Deus tinha em vista, que Deus tinha em vista, era conceder misericórdia a todos. Isto é, salvar as pessoas pela graça, e não por suas próprias obras. Vem para a igreja todo domingo, qual é o nome do irmão mesmo? Wilson, eu estou na igreja todo domingo de manhã, limpo a igreja, lustro não, que não tem como lustrar, que é plástico, né? Mas eu limpo todos os bancos, limpo todos os microfones, arrumo os cabos aqui, faço um monte de coisa na igreja. Como eu sou bom. Uhul! Não tem ninguém mais crente do que eu nessa igreja. Olha, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se tivesse uma vaguinha, eu me candidataria aí. Aí fala assim, não, o Senhor fez uma forma, a sabedoria dele é tão grande, que ele falou assim, não vai ser pelo que você faz, não vai ser pelo que você executa, não vai ser pelo tanto de dinheiro que você dá na igreja. A sabedoria dele é tão grande, sabendo que nós temos uma competitividade natural, como que eu sou bom, como que eu não sei o quê, né? Nós somos igual Jesus falou dos fariseus, que batem no peito e dizem em volta a voz, Senhor, graças te dou por eu não ser igual a um desses publicanos, né? Aí Deus falou assim, não é pelo que vocês vão fazer, não, é pelo que eu fiz, não é pelo que você faz, tá? Você pode limpar a igreja todo dia, você pode limpar os microfones, arrumar os cabos, limpar as cadeiras, pode. O que isso vai te garantir a mais? Diga, irmãos, bem forte, o que vai te garantir a mais no reino dos céus? Pronto. Seja bem-vindo ao Evangelho. Porque eu e você temos que fazer a obra de Deus, só pelo fato de Ele já ter feito a obra maior que poderia ter sido feita, que era entregar o seu Filho por amor a nós. Então nós temos que retribuir, nós é que temos que retribuir ao Senhor, com aquilo que o Senhor já fez por nós. É Ele quem faz, e não somos nós. Nós retribuímos, e mal retribuído ainda. Mas Ele é misericordioso, né? Graças a Deus. Porque se Deus fosse retribuir, conforme que cada um de nós fazemos para Ele, o quê? Irmãos, você já colocou na balança? Se Deus fosse te abençoar, à medida em que você faz alguma coisa na obra dEle, como que seriam as bênçãos do Senhor na tua vida? Profundidade da riqueza, da sabedoria, porque se não fosse essa relação abismal de Deus para conosco, porque isso parte dele, nós não seríamos abençoados em nada. Essa é a grande realidade. Na verdade, o que Paulo vai dizer aos Romanos 8:23 é que o salário do pecado é a morte. Era isso que nós deveríamos receber a morte. Veja, o texto lá não está dizendo uma morte física apenas, o texto está dizendo de uma morte eterna, algo que vai perdurar pela eternidade, é a segunda morte, que se fosse só se resumir e morrer aqui, tá tudo bem,
mas é uma morte de total distanciamento de Deus pelo resto da sua vida. Não é por 1000 anos, não é por 100 mil anos, não é por 300 ou 500 milhões de anos, é pela eternidade, longe dos braços do Pai. Isso era o que nós merecemos. Mas a sabedoria de Deus é inigualável, a sua misericórdia também, e aí Ele vai lá e faz tudo aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz, pela graça e misericórdia dEle. Ai meu Deus, a sabedoria dEle é tão grande, porque a sabedoria dEle é vista. Olha só, como a sabedoria de Deus é misericórdia, Jesus. Irmãos, eu não vou me estender. Eu vou ser muito sincero e dizer para vocês que a continuação vai ficar para outro dia. Tem muita coisa aqui ainda. Domingo que vem, eu gostaria muito, é porque parece 4 versículozinhos pequenos, mas a profundidade de coisa que Deus tem aqui dentro deste texto é muito grande. Irmãos, só vou terminar esse tópico, que é sobre a sabedoria de Deus, que é para nós entendermos como Deus é inexplicavelmente Deus. Veja só, como a sabedoria dele se manifesta através dos tempos. Vejam, a sabedoria de Deus é vista quando Ele, ao adaptar o plano às condições do homem. Gente, Paulo, é muita coisa. Paulo, quando está terminando este capítulo, em que nós estamos lendo, capítulo 11, 33, 34, 35, 36, ele está dizendo, ele está falando, capítulo 11, ele vai falar sobre a rejeição, o futuro de Israel. E ele vai dizer que no plano de Deus, em sua sabedoria, Deus, a rejeição do povo de Israel a Cristo, abriu as portas para que nós fôssemos alcançados pela misericórdia e a graça dEle. Veja, Deus, ele pega a condição do homem, Ele pegou a rejeição de Israel e Ele fala assim, não, beleza, vocês me rejeitaram, agora eu vou adaptar a rejeição de vocês à possibilidade daqueles todos que crerem em mim, se tornem meu filho. João capítulo 1, verso 10, e todo aquele que crer em Cristo, terá o poder de ser chamado filho dele. Olha só que louco isso, gente. O povo de Israel rejeita a Deus, Jesus. Aí o que Deus faz? Beleza, vou abrir a porta das ovelhas para as ovelhas que não são de Israel. Aí o texto vai continuar dizendo que aí Deus utiliza-se, isso é sabedoria. Gente, é psicologia reversa. Deus já estava fazendo psicologia reversa antes de qualquer coisa. E aí o que Ele faz? Aí Deus usa os gentios, lá no texto está dizendo, para despertar ciúmes nos judeus, para que os judeus se convertam. Olha a manobra que Deus faz, isso não é sabedoria? Você não quer? Então vem cá. Sabe quando você tem um filho que o outro faz birra que não quer o doce, aí você ameaça dar para outra criança? Quem já fez isso? Você não quer? Então vem cá, Joãozinho, que eu vou dar para você. Não, eu quero. Quem já fez isso, irmãos? Seja bem-vindo ao Evangelho, é o que Deus fez. O povo de Israel ficou de biquinho, não querendo aceitar a salvação por meio de Jesus. Aí o Senhor abriu as portas para nós que somos gentios, e Paulo vai dizer a carta aos Romanos capítulo 11, que através da vida da igreja, ele diz, haverá despertamento, que haja despertamento na vida dos judeus, e que eles tenham ciúmes daquilo que Deus faz no meio da igreja, e se rendam ao poder do Evangelho. Olha que coisa mais linda, gente. Que sabedoria. Deus adaptando. Vocês me rejeitaram, eu ofereço para o outro
o outro aceita, e vocês vão querer aceitar também. O homem não tinha poder para se salvar por sua própria sabedoria. Judeus e gentios, de diferentes maneiras, procuraram justificar-se a si mesmo, e ambos falharam diante de Deus. Ele havia deixado o mundo por 4.000 anos para fazer o julgamento, e em seguida apresentou o plano da sabedoria divina, apenas para atender aos desejos e desgraças que foram manifestos na vida das pessoas. Então ele fala, olha, vocês não buscaram isso? Toda essa maldade, todo esse problema que vocês alcançaram durante 4.000 anos, só desgraça, maldade aumentando. Então agora eu vou apresentar para vocês o meu propósito. O plano perfeito. E se isso não é sabedoria, irmãos? A sabedoria de Deus foi vista também porque foi demonstrado ao fazer dos judeus a ocasião de espalhar o sistema entre os gentios. Olha só. Eu falando que é muita coisa. Deus pega os judeus. Quem Deus escolhe desde o início? Quem? Os judeus. Amém? Deus chama Abraão e fala que dele fará uma grande nação. O que Deus está fazendo com isso? Aí os judeus lá vai dizer que todo dia Israel, e todo dia estendia as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Paulo escrevendo, falando dos israelitas. Era isso. Então, Deus estendeu as mãos ao povo israelita, e o povo israelita começa a segui-lo. Só que o povo se desvia da vontade de Deus. E ele diz que esse povo era desobediente e rebelde. Só que isso tinha um propósito. Com a rebeldia, o que Deus faz? O que Deus fez? Manda cativo. Quem lembra dessa história? Deus mandou o povo cativo para a Babilônia. Vamos espalhar. Deus falou assim, deixa eu espalhar esse povo. Vou levar eles cativos, pôr eles para sofrer, mas eu vou fazer isso com o propósito de espalhar entre todas. Aí depois eles foram escravizados pelos assírios. E aí o que acontece? Eles retornam, tem aquela história toda, aí já tem 2 povos alcançados, amém, gente? Os babilônicos já ouviram sobre Deus, aquele povo que servia a um Deus invisível. Agora os sírios também ouvem sobre esse mesmo Deus. Aí depois os gregos subjugam o povo de Israel. Por isso que, neste contexto, há judeus em vários lugares. Lá em Atos 2, que há o encontro de judeus em que todos falavam línguas ali e tal, e de um monte de lugar, é porque haviam judeus espalhados em toda a Grécia, em todo o mundo antigo. E Paulo vai dizer, e isso é a sabedoria de Deus, porque Deus utilizou desse espalhamento, do que eles chamam de diáspora, para que, quando o evangelho chegasse aos gentios, os corações deles estivessem mais perto daquilo que Deus queria para eles. Isso é sabedoria. A mesma sabedoria ainda estava para ser vista ao designar os gentios para levar o evangelho de volta aos judeus. É aquilo que eu falei. Então Deus usa os judeus para espalhar o entendimento de Deus, o único Deus, para o povo gentil. Ele usa os judeus. Agora ele faz o inverso. Agora ele usa os gentios para trazer de volta o evangelho para os judeus. Quando, portanto, esse plano profundo e maravilhoso é contemplado, e sua história remonta ao início dos tempos, não é de se admirar que o apóstolo Paulo tenha ficado admirado com a incrível sabedoria daquele que o inventou, e que realizou todos os eventos, subserviente ao seu estabelecimento, e difundindo o seu evangelho entre as pessoas. Por isso que Paulo, ele fala assim, gente, isso é muito profundo. A história demonstra uma profundidade de riqueza, de misericórdia e graça, e uma profundidade de sabedoria que nós não conseguimos contemplar. Amém? Amém? Inexplicavelmente Deus. Está tudo dando errado, né? Eu quero só aplicar isso aqui para você. Que na verdade eu ia terminar, as outras vezes quando eu consegui terminar aqui, tudo está dando errado na sua vida.
tudo parece fora do controle. Tudo parece fora de órbita. As coisas não se encaixam. Parece que não tem solução. Sabe aquele momento que você olha e fala, estou no fundo de um poço e não tenho saída. Não tem o que fazer. É só desejar a morte. Não tem circunstâncias favoráveis para mim mais. Paulo, ele está diante de uma história tenebrosa, que é a história da raça humana. E ele está diante de uma manifestação da soberania, poder e glória de Deus. E quando ele está diante de tudo isto, ele diz, só me render e confiar que como sempre ele esteve, ele ainda está no controle de tudo. Paulo está dizendo assim, mesmo que os judeus não tenham aceitado, mesmo que os judeus não tenham entendido, isto não é o fim. Deus sempre traça um plano, na sua infinita sabedoria, misericórdia e graça, para restabelecer as nossas vidas, colocar as nossas vidas novamente no trilho. Irmãos, eu não quero que você me pergunte depois como que Deus vai fazer isso na sua vida. Eu não quero que você me pergunte, pastor, mas a minha vida está uma bagunça danada, como o Senhor pode me garantir isto? Eu vou dizer para você o que Paulo disse, ó profundidade da riqueza. Seja bem-vindo e contemple a maravilhosa graça que se esparrama sobre nós. Chegue-se perto de Deus e contemple este Deus que nada escapa da sua mão. Sem questionar, sem duvidar. Porque quando nós olhamos para a nossa história, nós vamos ver que sempre Deus trabalhou ao nosso favor. Que Deus, Ele sempre trouxe para nós uma solução. Ainda que a solução não possa não ser a adequada que nós queremos. Mas a solução de Deus é a melhor possível. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Esse é um texto que eu paro diante dele e falo, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Não me perguntem, como terça-feira retrasada dando aula, uma irmã disse que o filho dela havia sido morto a tiros e ela conseguiu ter paz de espírito com aquela situação. Aí você não me pergunte como que diante de uma tragédia a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não sei. Ó profundidade da riqueza. Se Paulo não ousou a responder essas questões profundas, que são muito mais profundas, é interessante que o texto vai dizer que é profundo como lá no fundo do mar, sabe? Não me pergunte como o caos vai produzir glória para Deus. Não me pergunte como as circunstâncias difíceis da sua vida vão produzir glória para Deus. Mas uma coisa eu sei, o Senhor é muito mais profundo do que nós. A sua sabedoria excede a todo e qualquer entendimento. E nada do que nós fazemos, eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Nada do que nós fazemos, nada do que nós buscarmos, nós iremos encontrar todas as respostas. E eu quero te convidar a contemplar esta majestade do Senhor nessa noite. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte em nome de Jesus?